Olá, protagonista! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Mersioncast. É um prazer ter você aqui e ajudar cada um que está assistindo esse podcast. Seja você um pai ou um jovem que está precisando aí de um direcionamento, principalmente com as preocupações com o futuro. E agora eu deixo aquele recado de sempre. Se você não segue o nosso canal, segue aí, se inscreva no nosso canal, segue as nossas redes sociais, o Instagram, @bimersion. Aciona também o sininho aqui no nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios e também segue as outras plataformas digitais para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Estou aqui mais uma vez, né, com essa série, essa nova temporada, Desperte o Seu Protagonismo, junto com a Thaís, né, Thaís? É isso aí, pessoal. Tá sendo muito bacana trabalhar, né, essa nova temporada aí, falando um pouco dos jovens, trazendo esse assunto aqui, que é, né, a nossa expertise, sim, porque a gente adora trabalhar com jovens, não é verdade? É a nossa paixão, E né? é a nossa paixão. E tá sendo, assim, uma ótima experiência. Hoje aqui temos, né, um convidado, mas ao mesmo tempo é uma pessoa da casa, né? Tipo assim, como que é, Wagner? É, sim, né, o nosso querido Luan, né, que está aqui para a gente bater um papo. A gente vai falar um pouquinho sobre, o protagonismo que a gente vem aqui despertando nos nossos alunos, né, Luan? Seja bem-vindo. E quem é o Obrigado. Luan, Wagner? Obrigado, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu tô aqui na escola já faz o quê? Uns 2 anos? 2 anos já. É. E vim aqui bater o papo com vocês, então. O Luan, Thaís, ele é colaborador aqui, faz parte do nosso time, né, para quem não conhece, mas olha, vira e mexe eu coloco aí, né, nas redes sociais, o Luan nas aulas, na Missão Brave, que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, que é um trabalho bem legal que o Luan desenvolve aí com os alunos das aulas de informática, das aulas de tecnologia. E o Luan, né, como ele disse, começou há 2 anos como estágio, né, com estágio aqui, depois de 1 ano, né, praticamente, aí, se tornou, né, Uhum. efetivado. Então aqui a gente está muito feliz com o trabalho do Luan e, claro, por isso que ele está aqui para compartilhar um pouquinho, né. Além de ser o jovem, né? Está, né? Exatamente, né. Até já começo com essa pergunta também, uma pergunta para o Luan, né. Luan, lá no início, né, o que que te levou a procurar um estágio? Vamos falar sobre isso, Estágio. porque é um momento que alguns jovens eles se deparam com essa situação, né. Uhum. Ah, um estágio, um trabalho, enfim, escolher uma faculdade, são dilemas, né, que você passou Uhum. recentemente, né. E o Sim. que fez você procurar um estágio? Nossa, para procurar o estágio, um dos principais motivos foi a faculdade, né? Então eu precisava estudar para faculdade, para fazer um cursinho, para prestar o vestibular, né? Meu sonho era fazer uma faculdade, então eu não tinha condições de pagar um cursinho, de pagar um cursinho online ou presencial. Minha família não tem essa condição, então eu fui atrás de um estágio para eu mesmo pagar, né? Ali pagar esse cursinho. Então, eu comecei a fazer o estágio, fazer o ensino médio e o tempo ali que eu tinha, eu fazia o cursinho online preparatório para vestibular. Aí eu fiz esse cursinho e hoje eu tô na faculdade, então eu consegui aí realizar o que eu tanto queria. Legal. Ó, já traz aí, ó, pessoal, vou passar uma dica para vocês, né? Você, protagonista, pegue nas entrelinhas alguns ensinamentos que a gente traz aqui, né? E às vezes você nem percebeu, mas olha só que interessante, né? O Luan, então, ele tinha uma preocupação, ele tinha uma situação e ele tinha uma preocupação e ele buscou uma solução, que foi através do estágio, né, trazer o quê? Uma fonte de receita Uhum. para investir na Continuando no preparação estudo, do né, Sim, seu do dele. sim. pré-vestibular, seria isso, né? Era isso, né, mais ou É menos, isso né? mesmo. E aí, o que que aconteceu? Olha que interessante. E eu lembro muito bem que quando fez o processo lá na entrevista, tudo, você deixou bem claro, você foi muito transparente que, assim, o objetivo era um estágio e a gente fez um combinado mesmo, bem claro. Olha, é 1 ano de estágio, é 1 ano, né? Sim. E vamos fazer o quê? Um combinado, né? Onde que depois desse 1 ano, né, que a gente coloque, né, no final da conta, que valeu a pena. Que valeu a pena para a Bimersion,
ter o Luan durante um ano como estágio, que agregou aqui na Bimerso, agregou para os nossos alunos, e que depois de um ano também, a gente, né, também o Luan, nesse caso, tenha também esse mesmo entendimento, que valeu a pena, que agregou e depois daí é uma nova jornada, né? E se passou esse um ano e isso foi atingido, tá tudo certo, né? Você lembra que, eu não sei se você lembra disso, mas a gente Eu lembro. conversou no início sobre Aham, isso, né? sim. E aí, Thaís, agora, dentro dessa sequência, que depois de um ano, né, o Luan já buscando a faculdade, já cumpriu o seu objetivo aqui, a sua trajetória e seu objetivo nesse sentido, e aí veio essa questão, né, um convite para ele continuar, né? E aí, de repente, a gente vai e faz novos alinhamentos, porque é uma outra jornada. Onde eu quero deixar a reflexão? Para um jovem, às vezes é difícil entender isso. É difícil criar uma meta e um combinado a curto prazo, a médio prazo, né? E que depois, né, pode ser recombinado, pode ser realinhado. Mas é importante ter alinhamento, né? Por exemplo, poderia ter duas situações nesse caso. No final de um ano de estágio, a gente poderia falar, Luan, beleza, Uhum. cumpriu, tranquilo. Se não tem um combinado, porque isso era claro, a decisão tem que ser conjunta. Não bastava só uma parte querer, né? No caso, uma continuação. Mas o combinado era um ano. Ia estar tudo bem se chegasse lá no final de um ano, no final do estágio, a gente cessasse ali. Como, né? Foi o contrário, né? Nesse sentido, né? Como também no final de um ano, o Luan podia falar: tudo bem, Wagner, Bimerso, cumpriu o nosso objetivo aqui. Como também ele poderia ser interrompido antes, se não tivesse, né, satisfeito uma das partes. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, para um jovem que tem a preocupação de buscar um estágio e que às vezes ou ele não precisa também, é uma reflexão que eu faço que vale a pena fazer um estágio. Vale a pena entrar no mercado de trabalho, né, seja porque você precisa, né, ter uma fonte de renda, mas principalmente por ter uma experiência profissional, uma experiência que a gente até falou em outro episódio, que vai agregar nessa preparação. São outros desafios e responsabilidades. E que não tenha medo de fazer alinhamentos, de fazer combinados, para que, né, saia todo mundo satisfeito. Né? O que eu deixo mesmo no final é essa reflexão mesmo. No final, né, a gente cumpriu o combinado, né, de ambas as partes. E depois a gente fez um novo combinado. Né, nesse caso, que o Luan continuou aqui. Ô, Luan, e o que você diz do seu ponto de vista sobre isso? Sobre isso, do meu ponto de vista, acho que realmente tá certo ali. Então, um jovem que ele procura um estágio, ele vai ganhar experiência, ele vai aprender muita coisa que vai levar para a vida dele inteira. Eu presenciei isso, né? Então, no meu estágio, eu aprendi muita coisa e eu consigo colocar em prática na minha vida profissional, nos meus estudos, em casa. Então, tem muita coisa que eu aprendi e tenho certeza que qualquer jovem que for fazer um estágio também vai aprender muita coisa, vai ter muita experiência ali, né? Legal, Luan. E é interessante que, assim, realmente é esse ganho que traz, né? Pessoalmente, Uhum. profissionalmente, depois os desafios que vão aumentar aí na faculdade, que você, igual falou, tá na faculdade, tá lá se realizando, isso é muito Uhum. importante. Agora eu vou fazer um outro assunto aqui que eu acho muito interessante, que até é recente, que é assim, dentro dessa jornada, né, do Luan, foram tendo novos desafios, né? Começou com, né, o trivial lá na parte da aula, depois surgiu um outro desafio que foi a dar aula para os alunos da mentoria Brave, né, da missão Brave na mentoria dos alunos de tecnologia. Aí é o interessante porque é um novo desafio, é um novo momento, é um novo alinhamento. Como foi para você quando você recebeu essa, né, notícia, assim, né, para assumir uma turma, ou várias turmas, né, Uhum. no caso? Eu fiquei um pouco assustado. Como era uma coisa nova, né, uma coisa que saía um pouco da zona de conforto, então foi um pouco assustador ali no começo. Mas ali conversando com os professores da escola, conversando com você, eu consegui ter um norte ali de como administrar melhor aquelas aulas, de como seguir com aquelas aulas. Então,
foi muito legal. Hoje, eu consigo passar as coisas para os alunos e eles também conseguem passar coisas para mim. Então, eu consigo aprender com eles também. Isso que eu acho muito legal na Missão Brave. E ver eles finalizando essa mentoria é muito gratificante também. Então, é muito legal. Acho que é bacana a gente contextualizar para quem está assistindo a gente, Uhum, né? sim. Porque a gente está conversando aqui, a gente sabe que é Missão É. Brave, enfim, tá? Mas quer contextualizar? Não, aí Vai. eu vou deixar na curiosidade, Thaís. Eu vou falar assim, olha, vem aqui na Bimerso, se inscreva, faça a nosso planejamento aqui de desenvolvimento, né? Um curso, e aí você vai participar e entender, né? Não, tô brincando, Thaís. É, explica aí basicamente como que é a mentoria da Missão Brave que você pratica aí. A mentoria da Missão Brave, ela serve para a gente ajudar o aluno a se sentir mais confortável na hora de fazer uma apresentação, tirar ele um pouco da zona de conforto mesmo. Então, aquela mentoria vai ajudar ele a isso. E no final, a gente tem a Missão Brave, de fato, que eles vão apresentar um projeto que eles realizaram, né, que eles pesquisaram, que fizeram junto durante essa mentoria. E Legal. aí, pode falar, Thaís. É bom reforçar que dentro, né, dessa mentoria há um desenvolvimento de várias soft skills, né, para eles, desde trabalho em equipe, né, que eles desenvolvem bastante, a parte de superação, né, de superar, a confiança, né, se vocês lembrarem de alguma outra aqui que quiser colocar, mas eles desenvolvem várias, né, várias competências que são A comunicação necessárias. em si, a A comunicação melhor, a criatividade. criatividade, a pesquisa, porque a gente não, a gente entrega temas, né, relacionados, né, à área de tecnologia e eles vão pesquisar esses Sim. temas, Isso. sabe? Eles vão escolher os temas. Então, até nessa questão da escolha, não é uma imposição. A gente tem as possibilidades, mas a escolha é entre o time lá, o grupo, né? Então, ajuda também a fazer escolhas. E Uhum. depois ir firme no desenvolvimento desse trabalho com essas pesquisas que são extra classe, vamos dizer assim, não é dentro da aula, dentro da escola, pode até usar, né, os recursos aqui, as salas, os laboratórios da escola para Ou fazer, seja, mas são empoderados a criar essa responsabilidade também, responsabilidade é né? uma coisa que Então também Aham. desenvolve muito. autonomia. Trabalhar a ansiedade, porque gera uma preocupação no que, eu vou ter que me expor, eu vou ter que falar na frente de pessoas que eu não tenho, né, convivência, que eu não conheço, eu vou me sentir desconfortável. Então, traz muitos desses ganhos, né, pessoais das soft skills, né, Thaís? E é interessante, né, que eu lembro no início, né, quando a gente foi ajudar o Luan, né, todo o time, né, para fazer essa mentoria, que o Luan ficou preocupado no começo. E aí eu lembro de um dia, depois da primeira aula, né, que o Luan, né, ele deu, mas ele falou, ficou meio assim, né, foi bem rapidinho e tal. E, e eu falei pro Luan, Luan, pode ficar tranquilo, que se você não tivesse capacidade, se você não tivesse, né, potencial para isso, a gente não ia colocar em risco, né, até assim, a nossa imagem, a nossa credibilidade, os nossos alunos, a gente não colocaria o risco. Então, você tem total capacidade e potencial, só você ainda que não deu conta disso. Mas você tem, né? Então, e às vezes é isso, o próprio jovem desconhece o poder, a capacidade. Em muitos ambientes, né, trabalha, na verdade, em vez de potencializar, dar, né, toda, né, a estrutura, o conforto, os meios para explorar, aflorar o potencial, na verdade, às vezes traz de uma forma julgadora, até assim de repreensão, de julgamento, que não ajuda, atrapalha. E isso a gente, né, por aqui percebe que atrapalha muito os nossos jovens aí fora. Às vezes sem perceber em casa, na escola, né, esses tipos de situação que inibe. E é uma coisa que a gente percebe quando o aluno chega aqui na adolescência para enfrentar um desafio desse. Sim. Eles chegam inseguros, eles chegam cheios de, né, medos e falta de confiança. Por isso que você falou, né? A gente empodera, né, Luan? Sim. Ô, Luan, mas trazendo aqui também, né, nessa questão da mentoria da Missão Brave, o que você mais escuta dos alunos e também o que você observa entre o início, a primeira aula, Uhum. né, o primeiro contato, aquela carinha de interrogação dos alunos, tipo assim,
o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Será que eu vou conseguir? E depois da mentoria, né, depois de toda a preparação, né, toda essa parte que é estruturado para ajudar esses jovens a chegar no final e apresentar, após apresentar, o que que eles trazem para você e o que você percebe. Bom, na primeira aula, né, da mentoria da missão Brave, a gente explica o que que é o Brave, como que funciona certinho, e a maioria já fica meio assustado, né? Eles falam que não consegue falar em público, não sabe apresentar, e a gente vai trabalhando isso durante a mentoria. Aí eles apresentam e a gente percebe que eles foram muito bem. Então, quando eles trazem um feedback, trazem ali o que eles acharam, eles falam que foi bem mais tranquilo do que esperavam, né? Eles ficaram aliviados, falam que eles conseguiram apresentar melhor do que eles achavam que ia apresentar. Então, a gente consegue perceber isso. E realmente é uma evolução muito grande que a gente consegue ver desde a primeira aula até depois da apresentação. A gente consegue ver essa mudança que eles não estão preparados para apresentar, e depois da mentoria eles já estão mais preparados, né? Então a gente consegue ver isso ali. E é interessante, Thaís, que eu lembrei agora, do Luan falando, eu tive até uma ideia, né? Que é a gente fazer um episódio com alunos, né, que passaram por isso. Para eles trazerem, de fato, né, a percepção, a experiência, né, que eles tiveram e compartilhar aqui com a gente. Vai ser bacana, né? O que vocês acham? Eu acho que Boa. vai ser muito top. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Legal, vamos pensar em alguns alunos Aham. para trazer aqui. A outra coisa que eu lembrei também foi que, assim, a gente transmite, né, no YouTube ao vivo e fica gravado. E depois a gente pega e separa os links, né, o índice Sim. por apresentação e envia para os responsáveis, né, para os pais, para esses responsáveis aí. E você que estava enviando os links, né, recebeu alguns feedbacks. Sim. O que normalmente, né, esses pais, né, falam? Bom, tem alguns pais que ficam surpresos, né? Chegam a falar que nem imaginava que o filho apresentava daquele jeito, fala que estava orgulhoso, fala que eles foram muito bem, agradece a escola por a Que gente estar legal. proporcionando essa mentoria, a missão Brave, que a gente consegue ver essa evolução, né? Então, se a gente consegue, imagina os pais também. E é muito legal que a gente tenha essa troca aí. É bacana o Luan falar, né, que os pais falam, nossa, eu nem sabia, né, que meu filho apresentava dessa forma. Às vezes nem ele mesmo sabia, nem o próprio filho sabia, É. porque não teve essa oportunidade, não teve o local que estimulou isso de uma forma acolhedora, sem julgamento, que é o que a gente faz, né? Uhum. Porque quando eles estão diante dessa situação, às vezes o medo vem, independentemente, e se você está num local que está ali sem te dar o apoio, sem estender a mão, sem te ensinar, sem falar assim, olha, aqui é o lugar para você errar, né? Isso daí faz toda a diferença, né? Então, até aproveitando o gancho, uma vez uma aluna, né, me falou, né, eles apresentaram, fizeram a pré-apresentação, né? E aí foram muito bem, aí eu dei algumas sugestões para melhorar, para ficar melhor ainda. E aí uma aluna ficou preocupada, ai, professora, né? E assim, tal, tal. Eu falei, gente, fica tranquilo, né? E aí teve uns que errou algumas coisinhas, aí eu fui pontuando. Eu falei, olha, eu tô falando os pontos que vocês erraram, não é para vocês ficarem preocupados, né? Ou, ai, meu Deus, por que que eu errei? Não, é porque aqui é o lugar de vocês errar. Que bom que vocês erraram aqui, que eu pude ver e falar como vocês podem melhorar. E aí ela teve um olhar diferente, né, desse processo. E é aqui, que bom que vocês erraram. Agora eu explico para vocês, vocês conseguem corrigir e ir muito melhor, né? No dia aí tá tudo ótimo. E é isso que a gente estimula aqui, né? A gente não julga o erro, né? Mas a gente aprende com ele, estimula, porque só erra Quem tenta, quem faz. quem faz. Quem não faz, quem não tenta, não vai errar, mas também não vai progredir, né? É. Então, esse progresso... Eu lembrei de um outro episódio que eu gravei aqui, né? Aí, no final, a Thaís falou assim, nossa, você estava acelerado. E eu falei, nossa, eu nem percebi. Mas, e aí? Mas podia me avisar lá na hora também, não tem nenhum problema. O que a gente traz aqui no nosso ambiente é também colocar que o erro faz parte e aprender a ouvir o feedback, não como uma crítica, não só como, a pessoa está me julgando, ou eu, né, ela é minha inimiga, ou, não, eu sou imprestável, eu não faço nada direito. Não, é o contrário, olhar
né, o ambiente, a oportunidade como aprendizado e crescimento, e, né, faz parte da evolução. Eu até comento, na Missão Brave não tem erro, não tem fracasso, só tem oportunidade de evolução ou acerto. Uhum. É isso, né? Eu trago essa reflexão do jiu-jitsu, né? Quando a gente começou, o professor falava, aqui você não perde, ou você ganha ou você aprende, né? Então, por isso que, assim, a gente provocar isso no ambiente, né? Trazer essa leveza para os jovens, principalmente que estão em desenvolvimento, estão até preocupados, às vezes numa transição, né? Assim, são muitas emoções, né? Na adolescência, na juventude, preocupações, principalmente com essa questão do julgamento, né? E aqui a gente ensina que tem que ser mais leve, deve ser mais leve, para que a gente consiga superar. Gostei da frase, viu? Vou adaptar para o aluno. Eu falo, olha, aqui você não erra, ou você acerta ou você aprende. Olha, eu vou até fazer um outro, né, lembrete aqui, né, de uma situação. Nosso amigo Tiago, que para quem não sabe, a gente sempre fala dele aqui. A gente vai colocar ele no dia aqui de novo, né? Para ele aparecer, viu? Que tá aí por trás das câmeras. Ele me deu um feedback, né? Falou, Wagner, você evoluiu bastante do começo para cá, né? No português, na maneira de se expressar. E assim, eu lembro disso, né? Que ele me dava as dicas, falava, ó, essa palavra, essa colocação, e eu tenho muito a evoluir, né? E o legal que ele trouxe também foi isso, olha, é bacana que você deu abertura, porque eu, aqui como um profissional, eu tenho vários clientes, mas eu tenho preocupação de expor essa situação porque eu não sei como a pessoa vai aceitar, sabe? Às vezes a pessoa não aceita, né? E então é delicado aprender a lidar com as críticas e entendendo que elas são meios de crescimento e evolução é importante, Sim. né? Então é isso que a gente quer levar para o jovem, essa leveza e essa experiência de enfrentar, né, uma situação desconfortável sem ficar paralisado, porque o medo, eles têm medo, mas o medo, né, ele não pode te paralisar. Ter coragem não é ausência de medo, é ir além mesmo com medo. E isso a gente leva à risca na Missão Brave. Eu vou até trazer já né, dentro desse contexto, quando a gente desenvolve isso num jovem, né, a gente está dando recursos para ele, recursos emocionais, para eles diante de uma situação, como o Wagner fez a proposta ali pro Luan, olha, Luan, tem esse desafio, você topa? Luan nunca tinha feito, né? Ia ser uma experiência nova, como ele falou, né? Porque, né, assim, dá o frio na barriga, igual o aluno na hora que ele vai fazer o Brave. Dá o frio na barriga, dá vontade de dá aquela dúvida, eu aceito ou não aceito? E aí fala, não, vou aceitar, eu vou me desafiar, né? Sim. E aí passa por todo esse processo. Então, na vida, esse jovem, esse adolescente vai ter vários momentos assim. No emprego dele, quando ele for querer mudar de cargo, na vida, não só no emprego, na vida Faculdade. profissional, na vida, né, pessoal também. E quando ele passa por isso, né, nesse ambiente já como um adolescente, como mais jovem, e se você é mais velho e não teve essa experiência também, pode válido. ter também, é muito válido, você desenvolve recursos para que você consiga enfrentar isso na vida adulta. E esses recursos são importantíssimos. São esses recursos que vai fazer com que você seja uma pessoa mais feliz, mais realizada, né? Olha, tá muito bom esse nosso bate-papo aqui. A gente vai ter outras oportunidades, porque, né, tanto você, né, Thaís, você tá aqui, o Luan é daqui, eu sou daqui. Então a gente sempre, né, vira e mexe, vai estar falando um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento que a gente, né, proporciona aqui para os alunos, que ajuda esses jovens a enfrentar a vida adulta. Os desafios que vão chegar. Não é se, é quando, mas que vão chegar, vão chegar. E a gente quer uma geração de jovens protagonistas, né? Eu não tô com a camiseta, eu tava pensando com a camiseta. O Luan tá, olha lá, geração de jovens, geração protagonistas, né? Ô Luan, para encerrar aqui, nessa participação de hoje, eu gostaria que você comentasse, né, um pouquinho como que foi até então esse processo de você chegar como um jovem estagiário
e ir amadurecendo e tendo a experiência aqui. Como isso te ajudou pessoalmente, profissionalmente, na faculdade? Olha, vixe, me ajudou de diversas formas. Por exemplo, eu cheguei aqui, não tinha noção de falar em público, dificuldade na fala também, eu era mais tímido, mais fechado, nas coisas mais pessoais. Então, foi meu primeiro salário, então, trabalhar com dinheiro ali também. Então, todas essas questões, assim, que parecem meio bobas, mas faz uma diferença muito grande. Então, me ajudou de diversas maneiras aí. Então, na faculdade, eu tive como eu posso dizer? Por exemplo, na faculdade também, então eu tive uma melhor aprendizado ali. Achei um jeito certo de aprender que facilita para mim, né? Então, isso eu aprendi aqui na escola também. Então, a escola me ajudou de diversas formas também. Alguns alunos, alguns conselhos de alunos. Então, a gente tem alunos mais velhos aqui na escola. Até conselhos de alunos eu já recebi que me ajudaram, que me ajudam até hoje também. Então, Você acha que é válido para um jovem? Você começou com 16? Foi 16, 17? entrei com 16, um mês depois eu fiz Sim. 17. Você considera que para um jovem essa experiência é válida aí? Começar a trabalhar nessa Uhum. idade, que seja um estágio, um meio período ali para ter algum aprendizado? Com certeza, com certeza. Acho que ali ele vai aprender diversas maneiras, diversas coisas que ele pode estar colocando em prática também e que ele vai carregar para a vida dele inteira, né? Então, é válido totalmente. Totalmente. Que legal. Né? A gente sente também essa sua evolução e a gente tem gratidão também, porque é uma via de mão dupla, né? Um ambiente que a gente proporciona é favorável, como a gente falou, não são todos os ambientes que são assim, infelizmente, né? Que dá o quê? Também um apoio, né? Seja desde os nossos alunos, mas não seria, né? Seria hipocrisia se a gente fizesse isso para os nossos alunos e não fizesse aqui Uhum. com os nossos colaboradores, com os estagiários. Então, começa por nós esse autodesenvolvimento, essa preocupação. Igual eu falei, né, que o Thiago me deu aquela sugestão e foi muito bacana. Gratidão, viu, Thiago? Eu esqueci de agradecer. E assim, né? E todos nós estamos em processo de evolução e desenvolvimento. Né? Entender isso faz muita diferença para continuar nesse processo. Né? Cada etapa, cada, né, jornada que se encerra, outra que começa, né, a gente está em desenvolvimento. O jovem, às vezes, não tem essa clareza, né? Então, é muito importante, né, ter algumas experiências, né? A gente já falou em outro episódio, né, sobre a experiência desde o curso, desde o estágio, enfim, né, para ajudar a, né, ter experiências que vão moldar e que o comportamento, a maneira de tomada de decisão, fazer escolhas, né? E, além de tudo, na área da educação, também é muito gratificante, porque a gente não só ensina, mas a gente aprende mais, reforça mais ainda o nosso aprendizado, né? Uhum. Thaís, suas considerações? Muito bom aí esse bate-papo, falar um pouquinho sobre o Luan, colaborador, Bimersion, Luan jovem, estágio agora, né, efetivado, como foi essa jornada, falar um pouquinho do Brave. Acho que foi um bate-papo muito construtivo. É isso aí, Luan, muito obrigado. Tem alguma conclusão aí, ou consideração? Acho que não. Acho que não, gente, mas muito obrigado pelo convite de participar aqui do podcast. Olha, a gente encerra esse episódio. Reforça aí, você se inscreva no canal, deixa lá a notificação ativada para receber aí, né, os novos episódios. E também, né, compartilhe com outras pessoas, que vai ser, assim, uma ajuda para elas. E eu também quero convidar você para deixar o seu comentário, sugestão de temas, deixar aí seu comentário aí, até de sugestão de dia e horário, que eu já falei em outro episódio, pode colocar aí, né? A gente quer trazer mais, né, conveniência para você e principalmente ajudar. Lembre de seguir a Bimersion em outros canais, em outras plataformas também, né, que isso vai ajudar você ficar ligado com os nossos conteúdos e, claro, né, com o nosso propósito, porque, antes de tudo, queremos criar uma geração de jovens protagonistas. Até breve. Até. Gente.